Amigos e amigas do nosso Caminhando Juntos, nós estamos aqui num encontro interessante, nesse encontro dos nossos bate-papos com relação à doutrina dos espíritos, sempre com um tema que nós consideramos interessante e relevante, né? E aí, Zé Carlos está aí com a gente para levar a cabo essa conversa, essa boa conversa, né? Então, um forte abraço a todos, que sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro. Diga, Zé. Olá, lindos. É sempre muito bom, né? Participar do Caminhando Juntos, né? E nessa nossa troca, nesse bate-papo, quanta coisa a gente garimpa, É, né? Dos textos da doutrina espírita. E a cada leitura, né? Cada estudo, a gente vai garimpando mais e mais, enfim. E que possa ser um bate-papo proveitoso, né? Nessa comunhão entre eu, você e os companheiros que estão nos assistindo através da web. é isso aí. Bom, amigos, nós vamos falar hoje, né, conversar um pouco sobre um tema que é presente no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador, né? Que é aquele que consola, que traz consolo, que dá consolo, né? E vamos pegar os dois itens iniciais. O primeiro, o jugo leve, né? Jugo leve, que é bem interessante. E já começa assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus é que registra essa fala de Jesus no capítulo 11, versículos 28 a 30 do seu Evangelho. Mas, como tem sido praxe para nós aqui nessas conversas, nesses bate-papos, é trazer essas palavras, né? Palavras interessantes. Você veja que quem não conhece a doutrina, ou mesmo não está familiarizado com o Evangelho de Jesus, pode ouvir, ainda mais quem não seja, não tem uma postura dentro do cristianismo e especificamente dentro do espiritismo, você vê que coisa interessante, né? A proposta é assim: o jugo leve, o que parece, em princípio, uma contradição, né? Porque vamos ver aqui, jugo. Jugo é uma peça feita em madeira utilizada para prender os bois à carroça ou ao arado. É também chamado de canga. Interessante, né? Porque essa é a primeira definição do dicionário, dura. Mas, para a gente pensar bem, Jesus não ia fazer um convite desse, né? Porque olha o que ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Aí a gente vai para a segunda etapa. A segunda etapa do dicionário vai dizer assim: jugo, submissão resultante do uso de força ou de autoridade. Aí nós chamamos a atenção que é autoridade? A autoridade moral. Uau. No caso do Cristo, é a autoridade moral. Relação construída por obediência. Então, é nesse sentido que nós vamos caminhar com o jugo leve, né? Proposto por Jesus. É o jugo de quem tem um nível de moralidade bastante grande e que diz para a gente, inclusive, assim: eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Então, ele não está falando da canga, ele está falando de alguém que está pegando a sua força e colocando a nosso benefício. Então, ele diz: submeta-se à lei em mim, né? É nesse caminho, né? Fala, Zé. Exatamente. Só esse parágrafo, né, a gente
já poderia discutir algumas coisas interessantes, né? Porque é um convite de Jesus, né? A seguir os seus ensinamentos e os seus exemplos, né? Porque, de uma certa forma, todos nós temos o nosso jugo, não é verdade? Quer dizer, a nossa própria, nosso próprio estado evolutivo, né? Num planeta de expiações e provas, isso, obviamente, nos faz passar por experiências que, às vezes, são para nós muito pesadas. E Jesus, ele vem fazer um convite para que nós o sigamos nos seus ensinamentos, né, na, o sigamos nos seus exemplos, porque justamente isso é que transformaria o nosso jugo num jugo mais leve, Uhum. né? Jesus traz no bojo da sua mensagem conceitos, no bojo da sua mensagem, elementos que nos ajudam a ver a vida de forma diferente, né? Entendendo esse processo nosso de caminhada, entendendo melhor o porquê desse nosso jugo e, consequentemente, esse jugo mais bem entendido, ele vai ficando mais leve, né? Até porque tudo é transitório, Uhum. né? Tudo é transitório. Então, Jesus nos faz esse convite a segui-lo, né? Os seus exemplos, as suas orientações. É isso aí. Eu vou repetir a primeira parte, que ela é muito interessante, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Marquemos isso. Vamos ao item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem amenizar o seu amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Fala, Zé. Então, é justamente isso, né, Arlindo? Então, a gente vê, né? Todos nós trazemos as nossas dificuldades e precisamos passar por experiências, né? Essas experiências entre provas e expiações. Agora, veja, é, a vinda de Jesus, ela traz uma luz de esperança, né? Ela fala de um futuro mais esperançoso, né? E quando ele coloca a questão, né, de uma vida, ele está falando da reencarnação, né? Da Uhum. possibilidade de que a gente, nós, todos nós, espíritos encarnados, temos de novas experiências, né? Então, a reencarnação ela vem como uma esperança de um provir melhor, que vai estar na relação direta de como nós vamos carregar esse nosso jugo. E vem Jesus justamente trazendo essa mensagem de esperança, e o que é mais interessante, trazer uma mensagem que era fortalecida pelo seu exemplo, né? Até o exemplo que ele deu, considerando o próprio jugo que ele teve que carregar, né, no planeta. Então, ele deixa essa mensagem de esperança que é tão importante para a gente, né, para a gente conduzir a nossa vida. É isso. Vou mais uns trechinhos, então. Entretanto, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas este jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Legal isso, né? Muito legal Muito. isso. E você vê, né? São três palavras que trazem em si, né, uma força, só elas, né? Muitas das vezes as dores, elas chegam pela não observância, por exemplo, do nosso dever, do cumprimento, né, desse dever enquanto seres espirituais encarnados no planeta, que traz
além do seu jugo, responsabilidades. Então, aquele que compreende isso se conduz na vida de uma forma melhor, ou buscando, né, cada vez mais o melhor, ciente de que a sua existência ela não é ímpar, né? Nós vivemos numa comunidade planetária, aonde os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas ações vão ter um impacto à nossa volta. Então, nessa observância do convívio social, se estabelece as normas de relações humanas. E para que essas relações humanas, né, sejam construídas com elos fortalecidos por elos e que esses elos sejam a fortaleza para o progresso da humanidade, a gente tem que desenvolver algumas qualidades, como a fraternidade, a empatia, a capacidade de perdoar a si mesmo e ao outro, e ter aquela boa disposição, né, de ajudar o outro naquilo que a gente pode fazer para minimizar a dor do outro. Então, isso, de uma certa forma, é quando Jesus fala, né, que a observância sobre as suas ações, né, porque Jesus trouxe a maior prova de amor do mundo, né? E isso só se dá através, né, esse amor, ele só acaba se desenvolvendo através do exercício da caridade, que seria as nossas ações desvinculadas de qualquer interesse, né, que venha macular até essa ação caridosa. Eu gosto muito desse pequeno trecho do Evangelho, esses dois primeiros itens, eles são muito ricos. E aí, eu voltaria aqui ao trecho do item 2, onde ele diz que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, ele aponta uma coisa muito importante, né? Encontram sua consolação na fé no futuro, É no futuro. na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar ao homem. Então, por que que essa confiança vai existir, né? E por que que vai existir essa fé? Primeiro é a fé no futuro, é saber que a vida segue. E em seguindo a vida, como ela segue normalmente, independente da nossa crença nela ou não, mas ele vem estabelecer que a fé no futuro é muito importante, né? Muito importante, se não fundamental. A fé no futuro. Eu sei que amanhã eu vou estar de volta, amanhã eu continuarei, a minha estrada segue à frente, ainda que eu troque de personalidade. Arlindo deixa de ser Arlindo, passa a ser José, Mustafa, Mariana, Gladys, não importa, mas a vida segue em frente. Há uma vida no futuro também. E aí é muito legal, porque ele diz dessa fé no futuro, e ele fala nessa confiança na justiça de Deus. Esse é um dado extremamente importante, né, Zé? Porque É. confiança na justiça de Deus, Jesus estabelece a seguir uma regra necessária. Olha o que vai ser apontado. Jesus estabelece uma condição. Que condição é essa para a sua assistência? Qual é a condição para que ele faça aquilo que ele prometeu aos aflitos? Essa condição está na lei ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Então, eu só posso ter no futuro algo melhor quando eu não me deixo vencer pela dor de hoje, pela agressão que eu sofro hoje, pelos vilipêndios que me imputam hoje. Quando eu sou envolvido por essa onda de ódio, de amor, de desamor, de revide, eu acresço peso ao jugo que já Não trago. tenha Por dúvida. isso que ele nos convida a aceitar o jugo dele, porque o jugo dele é suave. E olha, quem é o jugo dele? É a da lei. Então, se a lei é de Deus, se a lei é justa, se a lei é amorosa, se a lei é de misericórdia, se a lei é de progresso, a lei vai estabelecer tudo no seu devido tempo. Eu não preciso me vingar de ninguém. Eu não preciso correr atrás violentamente de um revide. Por quê? Porque Isso. a vida não revida, a vida dá o reverso da nossa própria moeda. Se eu ajo bem, eu construo bem para o meu futuro. Se eu ajo mal ou respondo mal, eu
preparo o mal para o meu próprio futuro. Então, é nesse sentido que Jesus está lidando conosco, nos trazendo a ideia de, olha para frente, não importa o que dói agora, absorva, clareie o seu entendimento e siga em frente. Então, por isso que ele fala de um pai amoroso, não um pai punitivo, né? É aquele que nos dá, que nos consola, que nos conforta e que nos revigora através dessa mensagem de esperança. E é como você falou, né? Nós não devemos pensar que a nossa dor é a de eterna, que as nossas dificuldades são a de eternas, né? E repensar um pouco as nossas ações e a nossa forma de encarar, né, a própria vida, porque quando a gente tem essa clareza que a doutrina nos dá, nessa verdadeira tradução dos ensinamentos de Jesus para uma compreensão que nos chegue mais fundo, isso nos ajuda muito, porque a gente passa a entender algumas coisas. Uma delas é a nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidades para conosco mesmo, né? E, consequentemente, nesse traço de responsabilidade, através dessa clareza, é entender que tudo que fazemos, pensamos, sentimos, e quando exortamos isso em direção à vida, aí essa questão, né, às vezes, do desamor, do desalento, às vezes do revide, a gente tem que entender que isso começa na gente e o primeiro a ser impactado somos nós mesmos. Então, isso faz pesar o nosso jugo. Aí vem Jesus e, através do seu exemplo, chama a atenção para que nós aceitemos o jugo dele, porque ele é muito mais leve, né? Apesar dele também ter passado por muitas dificuldades. E o seu exemplo é pontual nesse sentido. Apesar da dor, da dificuldade, ele superou, né? Supera. Porque continuou com confiança no Pai, Pai, na é, fé em Deus e exato. a certeza do futuro. Então, Isso é mesmo. sensacional isso, é sensacional isso. Eu gosto muito disso porque nesse pequeno trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós retomamos uma lógica que é a lógica do Espiritismo, como é a lógica de Jesus. É de uma moral autônoma. Exato. Ele nos convida, embora ele esteja chamando para aceitar o jugo dele, olha como está esclarecido por Allan Kardec. Olha o que está esclarecido por Allan Kardec. Entretanto, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência e felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, Verdade. nós somos novamente chamados para a moral autônoma. Sou eu o autor Isso, do meu sucesso, isso. sou eu o autor da minha alegria, sou eu o autor da minha história. Quem constrói a minha história sou eu. E quando eu disse Isso. sucesso, não é esse sucesso que as igrejas têm feito, têm falado, não. É o autossucesso, é o sucesso de Sim, vencer a si mesmo, é a luta para nos vencermos. É esse exemplo que Jesus dá. Ele, quando é pisado, maltratado, ele é xingado, tudo que se faz, e todo mundo quer defendê-lo, inclusive o Pedro. Mas, gente, calma, se é assim mesmo, isso não me incomoda, isso não me dói, porque eu estou para além disso. E nos ensina que é preciso estar para além desse momento, porque o momento vai passar, porque tudo passa. Né? isso, Então, é tudo na vida. assumirmos a nossa autonomia. Nós temos em nossa mão a liberdade, o direito à salvação. Quem salva sou eu que me salvo, ninguém Isso me aí. salva, Jesus não me salva, Deus não me salva. A salvação que ele propõe é essa: ceda a esse jugo, que é o jugo da lei de Deus, da lei de caridade, da lei de amor. Cumpra os seus deveres e o resto é com quem quiser. Você fazendo a sua parte de forma adequada, com clareza, com sentimento, com verdade, o resto é o resto, com quem quiser ver. Mas você está livre. É isso, essa autonomia que Jesus nos traz no seu Evangelho e que a doutrina dos Espíritos retoma e reforça para nós é sensacional, eu acho. Não, não tenha dúvida. E olha que nessas suas colocações, pode até parecer, Lindo, num primeiro momento, em que as pessoas, até pelas suas experiências, possam até estar dizendo assim, puxa, mas às vezes é difícil.
E é mesmo? Às, é, não, e é, exatamente. E às vezes é difícil. Então, se sustentar na fé é difícil. Então, algumas pessoas, até por essa fragilidade, começam a criar, transferir algumas atribuições. Então, jogar, por exemplo, a responsabilidade da nossa salvação em Jesus. Aí você vem e diz: Deus não salva, Jesus não salva. Até porque, né, Arlindo? Ele teria salvo todo mundo. Se fosse assim, já na época, o mundo salvo talvez fosse outro. Mas Uhum. assim não ocorreu, justamente pela sua chamada de atenção de que nós somos os responsáveis justamente por todo esse processo. Algumas pessoas podem até, como estava falando, achar que é muito pesado, mas entenda, se a doutrina espírita nos esclarece que esse nosso julgo, na realidade, é consequência de erros do passado, nada mais justo que nós é que venhamos a restabelecer a ordem, né, da nossa estrutura moral. E isso é Uhum. péssimo? Não, isso é muito bom, porque, primeiro, nós não somos joguetes do destino. Nós não Uhum. somos pessoas autômatas, né? Somos Uhum. simplesmente carregados feito rebanho. Não, nós temos uma responsabilidade, sim, mas, ao mesmo tempo, nós temos um potencial que todos nós trazemos de capacidade de transformação que é impressionante. E muitas pessoas até dão prova disso, né? A gente até encontra pessoas que vão até dizer o seguinte, às vezes passando por uma dificuldade, não tem jeito, às vezes precisa passar uma expiação, e ela passa, para quando ela chega lá na frente, que tudo passou, ela olha para trás e diz assim: puxa, eu consegui. Olha que sentimento, né? Ela conseguiu, ela fez o movimento, ela foi lutar a boa luta, né? Em prol dela mesmo crescer, porque por Uhum. pior que sejam as experiências, né? A gente sai sempre com ganho, Uhum. a gente amadurece de uma certa forma. Uhum. Então, por isso essa questão, por isso essa visão de esperança de Jesus, né? Quer dizer, nós não somos coitadinhos. Uhum. É isso. Fundamentalmente é isso. Nós temos que lembrar disso. Nós estamos aí nesse mês, que é o mês dedicado a ele, né? Que é o mês do Natal, da Ah, é, Navidad, né? Então é dezembro. fundamental que a gente retome conceitualmente, filosoficamente, cristamente, os caminhos do Cristo. Porque senão a Sim, gente fica falando dessa coisa e vivendo uma outra coisa diferente. E ele nos convida a isso. que nos entreguemos, nos submetamos a esse jugo. Esse jugo é o da lei. Esse jugo é o da, como ele diz, do dever, do amor e da caridade. Isso é bem legal. Consolador prometido, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, e veja bem, é o Santo Espírito, não é Espírito Santo, hein? É o Exato. Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E aí, só para lembrança, o Consolador prometido. É desse que nós estamos falando, da doutrina dos Espíritos que vem retomar as proposições do Cristo, do seu Evangelho, em plena clareza, em toda a luz de verdade. Diga lá, Zé. É verdade. Esse é um verdadeiro resgate dos ensinamentos de Jesus no seu aspecto moral, né? No seu aspecto mais nobre de ensinamento, né? É que é justamente é, os ensinamentos que nos possibilitam um entendimento maior da importância da nossa existência e, ao mesmo tempo, mostrando para nós que nessa passagem, né, é uma passagem,
que nós não estamos fadados à dor, não estamos fadados ao sofrimento. É como você falou, né? Tudo na vida passa. Então, são experiências que elas vão passar. E a gente pode sair combalido de uma boa batalha, mas logo, logo a gente se sente fortalecido, né? Por, por, justamente pelo movimento na tentativa de vencer as dificuldades. Tá? E à medida que a gente se esmera, né, no ensinamento moral do Cristo, a gente, enquanto espírito, se fortalece, reconhecendo que nós somos filhos de Deus. Consequentemente, não somos relegados à dor, ao sofrimento, né? Mas estamos em processo de crescimento. Estamos ainda numa infância, ainda estamos no início de uma trajetória espiritual, né? Então, por isso que é natural que cometamos erros, né? Porque também a gente não deve, né, Arlindo, se autopunir Sim, constantemente, né? sim. Nos flagelarmos pelas dificuldades, mas entender que até o fato de errar a gente pode tirar um ensinamento e nos fortalecer com ele e continuar a nossa jornada, né? Guiada aí pelo Cristo. E sempre tira, né, de qualquer fato, sempre temos muito o que aprender. Mas você falou de uma palavra interessante que me lembra uma coisa muito afim, eu acho, com isso tudo que nós estamos conversando aqui. Você falou de batalhas. Você sabe que é uma coisa que me parece que, ao longo do tempo, mas especialmente mais atualmente, no século presente, nós vamos vendo que as pessoas não estão prontas para as batalhas, não no sentido pleno delas. Porque, veja, toda vez que nós enfrentamos batalhas, batalhas podem ser ganhas ou perdidas. Muitas Bom, das vezes nós perdemos batalhas. Mas perder batalhas não significa perder a guerra, porque há uma guerra travada necessária contra as nossas próprias dificuldades. Então, nessa batalha, nós perdemos muitas vezes, mas ganhamos outras tantas. Hoje, quem fala sobre Jesus, quem procura se abraçar a Jesus, às vezes finge ou se engana pensando que está submetendo-se ao jugo que ele propõe, e não está. Porque as pessoas pegam um Jesus e pegam ele como uma bandeira de guerra. Eu vencerei, eu serei rico, eu serei próspero, eu qualquer coisa. Mas olha, se a gente observar, viu como é que eu falei o tempo todo? Eu. É isso, a gente vai. Eu. Quem fala personalismo. eu já não entendeu o jugo de que Jesus fala. Porque no jugo que Jesus se põe, o que ele nos convida é o jugo da lei, do dever, do amor e da caridade. Ele se submete a esse jugo. Ele nunca disse eu, ele disse o Pai sabe tudo. O Pai é o Senhor de todos nós. Ele diz, Pai nosso. Ele não, o meu Pai, o Pai é nosso. Então a nossa relação com Jesus já tem andado muito mistificada, porque a É, gente fala de alguém ou de algo de alguém que é meu e ele não é. Quando eu faço esse eu, esse meu, eu já demonstro de alguma sorte que não estou me submetendo a esse jugo a que ele convidou. Porque ele não veio para ser novamente um Deus de guerras. Isso já se fez com ele no passado. Na atualidade, ele volta para o nosso coração, para que a gente desperte definitivamente e pare de erguer bandeira com o Cristo. A bandeira que tem que estar erguida é aqui dentro. isso. Essa bandeira erguida aqui dentro nos faz andar de forma mais tranquila, mais forte, mas mais humilde. Olha o que ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E a gente esquece disso e tenta fazer dele, de novo, um líder guerreiro. É isso, inclusive, que a maioria das igrejas acaba convidando. Venha, que você vai vencer, nós vamos matar o diabo, vamos matar a miséria. O único jeito de matar isso tudo é fazer com que você viva essa história com o Cristo. Eu acho, né? Mas fala, Zé. Não, e Arlindo, a sua colocação ela é bastante pertinente, até porque o que que a gente tem visto, né? Algumas pessoas acabam personalizando Jesus e trazendo esse Jesus persona para si, um sentimento de posse. Isso é ruim, porque na realidade se aproxima muito do sentimento do materialismo, né? De querer sempre ter.
E essa coisa do ter acaba distanciando a pessoa da observância do ser, Isso. né? Então, o que que esse Cristo é para mim? O que que Jesus é para mim? Modelo e guia, exemplo, né? Então, e ele não veio para mim, ele veio para todos nós, né? E esteve com todos, dos ricos aos pobres, né? E transitou em todos os ambientes, né? Com dificuldades morais ou não, ele transitou em todos os ambientes porque ele não veio trazer uma mensagem de Deus para uma classe, Aham. né? E algumas pessoas se apropriam disso como se aquilo fosse delas. Então, na realidade, isso aí já acusa um mau entendimento, uma má compreensão, né, da percepção da extensão dos ensinamentos de Jesus. É Né? verdade. Jesus veio para o mundo, ele não veio para Uhum. mim, ele veio para o mundo. Né? Exemplo. Né? Veja bem, e depois o fato, né, de uma religião é, abraçar essa ideia da posse de Jesus necessariamente não faz ser a melhor religião. Exato. Por quê? Aquela melhor religião é aquela que possivelmente chega ao nosso coração, ao nosso espírito, né? A nós, enquanto espírito, melhor dizendo, Uhum. e nos ajuda a nos tornarmos seres melhores. É. Se Uhum. isso não está sendo feito, tem algo errado. Exato. Mas vamos mais um pouquinho aqui. Jesus promete outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. Se, portanto, o Espírito de verdade devia vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo previsto, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo disse só por parábolas. Disse o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Essa frase final é extremamente importante, né? Atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Fala, Zé. É isso mesmo. Né? E que trecho interessante, né? Esse comentário de Kardec explicando exatamente isso, né? E Kardec consegue dimensionar Jesus de uma maneira que acaba mostrando que a ideia de que Jesus retornaria enquanto homem, né, personificado, né, encarnado como homem, já não seria nem possível, né? Agora, a presença de Jesus está nos ensinamentos que ele deixou, né? Como havia necessidade realmente de reciclar isso, de rever isso, de resgatar, porque o tempo foi, como está no texto, né? É como se ficasse ou esquecido ou mal compreendido. Ele envia um consolador prometido e que vem clarear, né? Diluir as questões místicas e deixar o seu ensinamento mais claro. Né? Então, isso vem através do Espírito de Verdade, como um grande coordenador da atividade dos espíritos, né? Que, de uma certa forma, naquele momento certo, invade o planeta, né? De forma organizada, ordenada, conforme diz Arthur Conan Doyle. Né? Ele faz esse comentário. Né? Então, a invasão organizada dos espíritos, né? Já nesse movimento
né? Como uma grande orquestra, Uhum. a popular a Terra, chamando a atenção dos homens para a espiritualidade, e, consequentemente, através desse canal, nos reinstruirmos, né? Para que a gente pudesse compreender melhor o lado moral da vida, né? Que era o que Jesus se prendeu tanto. É isso. Vamos um pouco mais. Disse o Cristo: Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como pode a criatura sentir-se feliz se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, em que o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos como crises salutares que levam à cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o operário aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. Então, assim, é bem interessante isso, e é importante a gente parar aqui para ver isso, né? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores, na destinação da Terra, em que o homem expia o seu passado. Então, você vê o que aconteceu com você, você sabe o que você produziu, o que você aprontou, quais os equívocos e acertos, e vem para vivenciar o aprendizado dessa percepção. Porque ninguém vem para cá sofrer cegamente. A gente vem porque identifica as nossas dificuldades e propomos-nos sempre a encararmos essa dificuldade para superá-las. E aí a gente vem, e aí ele vai dizendo, é, mostra o objetivo dos sofrimentos como crises salutares que levam à cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Porque enquanto eu não me livro da dor, enquanto eu não me livro dos equívocos, eu não tenho felicidade futura tão plena. E olha que a cada nova existência, de modo geral, nós somos um pouco mais felizes. Mas só é pleno isso quando a gente consegue limpar toda a área, né? Definir com clareza todos os equívocos e superá-los. Que o segredo é isso, é autossuperação. E voltamos a lembrar, autossuperação não acontece numa existência só, né? Aí nada Ah, de reforma íntima, essa maluquice que as pessoas inventaram, que parece que você vem para essa vida. Eu agora, com 62 anos, vivo, digamos, vou até os 100, vou sair daqui curado de todas as minhas mazelas. Não é bem assim que a gente não dá esses saltos qualitativos tão rapidamente. Mas é porque a gente vai se vendo a cada momento, vai revendo, vai discutindo, vai colocando frente a frente as nossas dificuldades e na proposição de superá-las. A gente vem depois para ir jogando fora mais bobagens, eliminando isso do nosso circuito, né? quando você falou até da reforma íntima, isso é muito perigoso, porque muitas pessoas acabam adotando uma atitude muito de aparência, né? Uma atitude muito farisaica, Uhum. né? Às vezes incorporando algo que não é ela, né? E adotando uma atitude querendo demonstrar algo que ela ainda não é, né? E Uma isso eu atitude que acho é só exterior, na realidade. é só exterior. Então, e tem pessoas que acabam entrando nesse roldão e acabam se distanciando da sua própria realidade. Consequentemente, isso embota a sua visão e ela não consegue enxergar as suas dificuldades. Aí o que que acontece, né, Arlindo? Como você falou, vem a dor, vem a dor, vem a expiação para dar uma sacudidela. É aquela arrumação do metrô, né? A vida, às Uhum. vezes, a gente recebe uma sacudida ou para sair da inércia, ou para nos chamar a atenção, dizendo: olha, aqui não está muito bom, aqui está errado, essas minhas atitudes, esse meu caminho, ele não é o melhor, né? Então, e isso o mais interessante é que a doutrina espírita nos mostra, através dos próprios ensinamentos de Jesus, que isso não é um castigo, uma punição, mas é
um estímulo a adotar uma postura de regeneração. À medida que a gente vai se regenerando, a gente vai conquistando a redenção. É justamente isso aí, essa depuração que você falou, né? Até chegar o momento em que nós vamos entender, porque à medida que a gente entende Jesus, a gente vai poder entender o seguinte: existe o jugo? Existe, mas ele é leve. Quer dizer, ele não precisa ser tão pesado. Né? Muitas das vezes, quem vai colocar o peso desse jugo, aumentar, somos nós mesmos. Né? É por aí. Vamos em frente. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se aposta de sua alma. Fazendo-o ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que o Espiritismo descortina. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então é bem rico isso, né? Muito rico. Paciência, resignação e coragem. É, é isso, né, Arlindo? Às vezes, a gente, nós encarnados nessa nossa fase, a gente às vezes é muito inquieto, muito impaciente, né? Justamente pela falta do esclarecimento, do não entendimento, né, dessas experiências que a gente vive, que se traduzem por dificuldades, por dores, enfim, e que a gente também não deve esquecer que nesse caminhar nós vamos esbarrar com as dificuldades, sim, que são consequências dos nossos erros, sim, mas também nós vamos vivenciar momentos de prazer, de felicidade, de alento, de conforto, enfim, né? E à medida que a gente aprende a valorizar mais esses momentos, né? Veja bem, e quando a doutrina espírita vem clarear, esclarecer, a nossa visão sobre a dor, sobre a dificuldade, ela muda. A gente entende que isso é passageiro, a gente entende que a gente pode ter um futuro melhor, a gente entende que eu não sou relegado, o último da fila, ou esquecido por Deus, não é? Não quer dizer, todos nós temos as mesmas oportunidades. Agora, o que vai criar essa nossa trilha, esse nosso caminho são as nossas escolhas, né? Porque tem pessoas que ainda não têm a sensibilidade de, mesmo diante de uma verdade, ela reconhecer aquilo. Ou porque aquilo a assusta, ou porque aquilo o ofusca, ou porque o seu orgulho ainda é muito presente, né? Eu deixo um pouco rígido. Aí é aquilo, né? Veio a experiência do lápide, né? Sobre esse diamante bruto, que justamente é o lápide no diamante bruto que vai fazer ele se transformar num diamante e amanhã num belo rubi, né? Então a gente vai se lapidando com essas experiências. Exato, exato. É interessante, né? Porque eu gosto muito desse trecho. Eu vou até retomá-lo porque eu gosto muito disso, assim. Fazendo ver as coisas do alto, ou seja, a proposição do Espiritismo, do Consolador, é justamente que você se põe um pouco mais alto na Mais sua alto. visão. Então, quando E, você olha, olha só, você ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que o Espiritismo descortina. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. E por quê? Por tudo que foi visto antes aqui por nós juntos, não é? Olha, ontem eu não me comportei tão bem. Ontem eu fui traído, ontem eu fui magoado. Mas ontem eu também feri, eu também magoei. E quando me feriram, eu respondi violentamente. Eu revidei na mesma moeda.
toda vez que eu faço isso, eu entrelaço. Eu lembro de uma coisa, Zé, que tem um cantor popular, um excelente compositor, que é Alceu Valença, que ele diz: Tomara, meu Deus, tomara que tudo que nos amarra só seja amor, malha rara. Tomara, meu Deus. Malha é aquilo que se faz, é esse É, trançado que faz as redes que vão jogar para a pesca. Então, que a malha do amor seja mais rara, só seja amor, malha rara. Mas o que a gente faz? A gente se entrelaça com uma malha muito intrincada no isso. revide do ódio, a gente também se amarra. E também no apego, né? Exato. No E ele, apego, quer e dizer, ele, inclusive, disse assim: Tomara, meu Deus, tomara que tudo que nos separa não frutifique, não valha. Tomara, meu Deus. Então, mas isso está nas mãos da gente. Ele diz: Tomara, oxalá, Deus nos ajude a que seja assim, né? Mas é porque está na nossa mão, que nós precisamos fazer. Porque senão eu entrelaço, toda vez que eu revido, eu entro na faixa do outro. Eu assumo isso que aí. quero ficar com ele nessa peleja. E Jesus nos convida a um outro processo. Quando você perdoa, quando você se afasta, quando você se mantém, procura se manter nessa postura de entregar a Deus aquilo que é de Deus, porque Ele é que sabe virtualmente e verdadeiramente da vida. Aí a gente fica mais tranquilo e não entra nesse entrelaçamento perigoso. Isso nos aprisiona. E Isso. aprisiona e causa expiação, porque eu tenho que expiar. Toda vez que eu falho junto, eu estou junto. Então, você vê que isso é olhar além, é o entendimento além, é o estar acima. Então, você tem uma perspectiva maior e você pode traçar novos objetivos, né? E o amor, dentro dessa colocação, veja bem, você coloca nisso e a gente passa a ver o amor como também uma terapêutica para nós mesmos, uma terapêutica que nos previne, às vezes, de ser abalroados, né, por energias oriundas de um sentimento difícil de um ou de outro, que muitas das vezes nós colaboramos para que ele, esse companheiro desenvolvesse esse sentimento por nós, né? Porque não existe caminho de mão única, Uhum. isso é mão dupla, né? Então, a partir do momento que a gente se coloca, né, distante, quanto mais distante, menos impacto aquilo tem em nós. E se a gente ainda tem, né, a hombridade, a gente tem a capacidade de perdoar, e além de perdoar, ter um movimento ao encontro de outro, de o ajudar, Uhum. nossa, né? Aí é tudo de bom, né? É a cereja do bolo para o Exato. nosso crescimento moral, né? Deixa eu aproveitar a Muito tua bom. fala, porque eu também usei esse termo e você também, mas é só para esclarecer os amigos e amigas de casa. Quando nós estamos falando de distanciar, não é necessariamente ir para longe fisicamente, não. É distanciar no não revide, porque, veja bem, quando Isso eu aí. revido, eu conecto. Se a via de mão dupla eu vou fazer um outro tipo de relação, eu, ao invés de revidar no ódio, eu devolvo amor, eu devolvo vibrações de alento, de calma, de tranquilidade. Eu oro em benefício do outro. Eu peço a Deus que o envolva em paz, em harmonia, que ele tenha um olhar feliz sobre si mesmo. Isso é ir na contramão daquilo que está proposto inicialmente. O cara está jogando para mim, eu vou jogar para ele de volta uma outra coisa, que não aquela que ele espera. Isso aqui é o sensacional. Então, você não precisa se distanciar fisicamente, você precisa se distanciar vibratoriamente, porque quando você muda a tua antena, você mudou o dial do seu rádio, é outra coisa. Né? E é interessante, né? Porque nisso que você está falando, a gente encontra pessoas que dizem assim: não, tudo bem, eu perdoo, mas nunca mais quero saber dele. Enfim, pode até ser, Arlindo, que por algum motivo o afastamento ele Pode possa ser ser saludar necessário, de um certo exato, momento. Né? mas o meu sentimento não reforça esse afastamento, muito pelo contrário. Uhum. Ah, mas aí é muito difícil. Ora, como é que eu vou poder ajudar o outro? Vamos fazer uma prece. Em benefício de nós, sim, nos dando força, coragem, equilíbrio, mas pedindo por ele também, né? Que Deus o esclareça, que minimize aquele sentimento, enfim, que ele possa encontrar o caminho da felicidade, assim como todos nós buscamos, né? Agora, não é um rechaçar o outro, como se o outro fosse uma coisa, né? Então, esse perdão é falso, né? Não, É. não perdoa na realidade, né?
É um pouco lembrar de Pedro, né? Embainha a tua espada. Se você embainhar a tua espada, aí a Ah, coisa pode funcionar melhor. Porque a gente às vezes não está exato. lá, mas está com a espada desembainhada. Aí, né? E É, Jesus diz, embainha a tua espada. Então, é isso. esse caminho que a gente está falando de Jesus, a gente está falando do Evangelho de Jesus, do Consolador prometido, do jugo leve. Então, a gente precisa embainhar a nossa espada, porque É senão isso a gente mesmo. fica complicado. Quando desembainha a espada, depois que ela sai, é tão difícil retornar para a algibeira, para o cartucho. É Até complicado. porque as nossas ações, né, quando você fala né, desse ato de desembainhar a espada, na realidade o outro já se sente agredido, né, de uma certa forma. Então você acaba fortalecendo um vínculo movido por um revide, né? Uhum. Enfim, e acaba, às vezes, agravando uma determinada situação, uma determinada relação. Isso aí. Bom, Zé, acho que já deu, né? Essa conversa até que foi boa, tá? Acho que dá deixar alguma coisinha para o pessoal pestanejar, né? É verdade, é Então é verdade. isso. Né? Fica aí à vontade para você dar o seu alô do último momento. Tá bom. E é isso, né? Acabamos tentando, de alguma maneira, mostrar como o jugo pode ser leve, né? Como o nosso jugo pode ser leve. E que os companheiros que estão nos assistindo, né, revisitem esse capítulo, né? Porque ele é tão precioso que ele é não só para ser lido, mas ele é para ser Uhum. refletido, né? Você entender isso e trazer isso para a sua vida dentro do seu possível. Uhum. Enfim, né? Então, Arlindo, deixar aí um abraço para você, para os nossos companheiros que nos assistem, e mais uma vez grato, né, pela oportunidade de participar do Caminhando Juntos, né? Um grande Isso abraço aí. a todos. Eu te agradeço, meu amigo. Muita paz, muito obrigado. Um beijo no seu coração. Amigos e amigas do nosso Caminhando Juntos. Foi mais um encontro em nosso benefício e em seu benefício. Um beijo nos corações. Muito grato por vocês terem estado conosco uma vez mais. José Carlos da Silva, um beijo no seu coração. Muita paz. Muito Eu obrigado, meu também. amigo. Muito bom ter você aqui conosco. Valeu. Tchau, tchau.